Uma vez o arcanjo Camael me falou que o ritual de Abramelin, o famigerado Abramelin, era uma armadilha para o ego. Eu fiquei meio sem entender de início o que ele quis pontuar com isso, mas depois refletindo um pouco eu consegui captar a essência da mensagem. A essência seria que o ritual de Abramelin, hoje em dia no século XXI, ele muitas vezes não é mais procurado com a finalidade de uma real comunhão com o divino, de um real contato com o sagrado anjo guardião, mas sim usado como um meio para um fim. Esse fim seria poder. É sabido que o ritual de Abramelin ele provém para aqueles que o concluem com sucesso, né, com louvor, uma autoridade espiritual bastante singular e um poder também bastante grande através desse processo todo. E aí normalmente as pessoas entram nesse ritual não mais para comungar com a energia divina, não mais para se aperfeiçoar, não mais para despertar e conhecer o sagrado anjo guardião, mas sim como uma forma de obter poder, poder que lá na frente a pessoa vai usar para comandar Diamonds da Goetia, para ativar talismãs e fazer várias outras coisas, saciar desejos do ego. Então aí é o que está a grande coisa que às vezes acaba pegando, né, de maneira negativa os magistas de hoje em dia, que é entrar num ritual tão complexo quanto o Abramelin sem saber a sua real vontade, sem saber se você de fato tem vontade de uma comunhão com o divino ou se aquilo é apenas um meio para um fim, como eu falei, visando o objetivo final, que vai ser com a autoridade espiritual, com o poder obtido no final do rito. Para quem não sabe do que se trata o ritual de Abramelin, ele provém do livro chamado A Magia Sagrada de Abramelin, atribuído a Abraão, mas não se sabe se Abraão foi de fato quem escreveu esse livro. E nesse livro, de maneira resumida, grosso modo, são algumas instruções de um processo que varia de 6 até um ano, né, 6 meses a um ano, onde você vai diariamente fazer orações através de um altar montado ao seu sagrado anjo guardião. Nos primeiros meses começam com poucas horas por dia e nos últimos meses são várias e várias horas, né, a grande parte do seu dia destinado à pura oração, devoção e entrega total à espiritualidade, à força criadora, para que a força criadora te ajude a conhecer, a ver e se conectar com o seu sagrado anjo guardião. Existem muitas estipulações sobre o que seria o sagrado anjo guardião. Eu mesmo, durante algum tempo estudando sobre o rito de Abramelin, fiquei confuso em relação ao que era. Alguns dizem que é uma espécie de eu superior, alguns dizem que é de fato um anjo, algo que está ali exteriorizado, mas hoje em dia, dentro das minhas concepções, a partir daquilo que eu estudei, a partir de alguns livros que eu já vou indicar aqui, eu entendo, e há um consenso também dentro da comunidade ocultista, que o sagrado anjo guardião é uma forma de apelidar uma parte, um fragmento da consciência divina, a consciência universal que habita dentro das almas humanas. Então, o sagrado anjo guardião, ele não é de fato um anjo, ele é uma centelha divina. A centelha divina que habita em todos nós, aquilo que acende, aquilo que dá valor à nossa alma. Normalmente, essa centelha divina, ela assume uma espécie de personalidade, algo talvez que a força criadora de alguma forma manipule de propósito para que exerça, né, para que haja uma comunicação, né, uma conversação entre nós, seres humanos, através da nossa consciência, do nosso ego, com essa centelha divina. E essa centelha divina, se devidamente despertada, se devidamente reconhecida, ela pode te instruir em todo o restante, né, da sua caminhada aqui na Terra. Então, uma vez que você desperta, que você conhece, que você está em comunhão perfeita com essa centelha divina que habita dentro de você, que é apelidada de Sagrado Anjo Guardião, mas que não é exatamente um anjo, você obtém uma vida melhor, uma plenitude em vários aspectos, obtém bastante poder, porque afinal você está despertando um poder divino que há dentro de você. Isso está em todos os seres humanos, só que, novamente, está de maneira sutil, está enfraquecido, está lá nos confins da nossa alma. E isso normalmente faz com que a gente ache que não existe, mas ele está ali o tempo todo com nós, ele apenas precisa ser despertado. A maneira de despertar, a maneira de comungar, segundo o Grimório de Abramelin, seria através desse processo formal, onde você assume a responsabilidade, assume esse dever, essa missão de durante 6 meses, a partir de 6 meses até um ano, isso pode levar até mais tempo, você vai se dedicar
única e exclusivamente para as suas práticas de oração, devoção, a fim de se conectar com a essência divina. E através dessa comunhão com a essência divina, você desperta a consciência divina, a fagulha, a centelha que existe dentro de você, que é denominado de sagrado anjo guardião. Então esse é um processo muito difícil. O próprio Abramelin deixa bem claro que é um processo complicado, é um consenso entre todo mundo que talvez seja o que há de mais difícil de se fazer dentro da magia cerimonial ocidental, pelo menos. São pouquíssimos magistas, dá para contar no dedo. Eu particularmente não conheço mais de 3 pessoas que tenham praticado ou tentado praticar esse ritual, então até para magistas mais experientes, ainda assim é incomum achar alguém que fez ou que concluiu com louvor o Abramelin, justamente por se tratar de um processo muito árduo. Então não é somente ir lá e fazer orações perante um altar todo dia, porque orações e meditações qualquer um faz. Esse processo do Abramelin, para que você comungue com a energia divina na totalidade, ele é uma espécie de processo de iluminação. E para você se iluminar, você precisa reconhecer, convenhamos, as suas sombras. Então, durante esses 6 meses, 1 ano, o processo do Abramelin, você é testado de várias formas, você é forçado a conhecer as partes mais obscuras da sua alma humana, né, do seu primitivismo humano, e isso é o que torna tudo tão difícil assim. Então, realmente é uma grande missão, uma coisa que é para poucos. Mesmo sendo difícil, é compensador os resultados finais, porque imagina só você não ter mais dúvidas na sua vida. Vamos supor que você concluiu o Abramelin. Agora você pode conversar livremente, diretamente, o dia todo, a qualquer hora, com essa centelha divina que habita dentro da sua alma, que faz parte da sua alma. E ela te conhece mais do que você mesmo, já te acompanhou, está presente desde os primórdios das suas vidas, das suas reencarnações anteriores. Então você tem um conselho, vai ter orientação para tudo aquilo que você vai fazer na sua vida. Então você atinge um nível de plenitude espiritual, emocional, mental muito grande quando você desperta esse poder. Fora, claro, pelo fato da autoridade espiritual de você ter passado por todos os testes, passado por todas as provações, ser arremessado ao abismo durante o período do Abramelin e conseguir sobreviver a isso e voltar e se manter firme na sua comunhão com o divino, você obtém uma autoridade espiritual muito grande. Então, para práticas como, por exemplo, Goetia ou qualquer outro sistema de evocação, você seria extremamente respeitado pelos espíritos. Você seria singular se comparado aos outros humanos que não têm um contato e que não se esforçaram àquele ponto, que não se sacrificaram tanto àquele ponto. Então, de fato, há muito poder para aqueles que concluem o Abramelin. Mas e é que tá, foi quando eu falei lá no começo, que Camael me falou. O Abramelin é uma armadilha para o ego, porque o que acontece? Hoje em dia as pessoas visam os resultados finais da comunhão com o Sagrado Anjo Guardião, mas não visam o durante, não visam a parte mais sincera, ou pelo menos a proposta inicial de conhecer e de comungar com o Sagrado Anjo Guardião, que é comungar com a essência divina. Então isso é o que faz as pessoas adentrarem no Abramelin, não conseguirem concluir porque não é uma vontade, é apenas um desejo, e tudo aquilo que é desejo motivado pelo ego, em um ritual da complexidade do Abramelin, vai fazer com que essa pessoa que está movida apenas por um desejo, algo mais trivial, falhe. E as falhas, para quem está dentro de um ritual como o Abramelin, que é uma coisa muito séria, elas podem ser catastróficas. Eu, por exemplo, conheci algumas pessoas que tentaram. E dessas pessoas que tentaram, a maioria não levou até o final, certo? E uma dessas pessoas que eu conheci ficou completamente surtado na cabeça. A vida se arruinou, porque, mais uma vez, pelo que eu consegui analisar, não querendo julgar, mas julgando, era uma pessoa que não estava movida pelo real desejo de comunhão com o divino. Não estava entendendo tamanha responsabilidade, tamanha era a importância daquilo, e foi apenas visando o poder. Era uma pessoa que sempre falava, quando eu terminar o Abramelin eu vou fazer isso, isso, aquilo na Goethe. Então já dava para ver nas entrelinhas da conversa que não era uma vontade real de comunhão com o divino. Era apenas um meio para um fim, visando poder. E isso levou à ruína dessa pessoa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem relatos, ainda que poucos, de pessoas que conseguiram concluir o Abramelin, e é até de se entender, porque dos relatos das pessoas que a gente conhece que concluiu o Abramelin, você vê que de fato se tornam magistas assim super badass, fazem grandes coisas dentro da magia. E isso de alguma forma tenta, né, o ego humano de, realmente esse ritual dá muito poder, eu vou tentar. Mas, novamente, é uma coisa que precisa ser muito bem avaliada.
Dalton, você já praticou Abramelin? Não, nunca pratiquei o Abramelin, pessoal. Eu quase entrei no ritual de Abramelin, quase. Põe um quase aí nisso. Eu estudei durante alguns meses, quase um ano, sobre o ritual de Abramelin, fui lendo relatos, conversei com pessoas que fizeram e tudo mais, porque eu estava motivado a fazer, porém eu optei por não fazer porque eu avaliei com muita seriedade a minha vida e vi que eu não tinha estabilidade suficiente para fazer o ritual. Que devido à situação caótica da minha vida naquela época eu não ia conseguir levar até o final, porque ia aparecer muitos obstáculos e eu assumi que eu não ia dar conta. Então eu joguei limpo comigo mesmo e falei, cara, eu não vou dar conta disso aqui, eu não vou me arriscar a fazer, porque a partir do momento em que eu assumo essa responsabilidade, assumo essa missão, eu tenho que levar muito a sério. Então optei por não fazer. Pretendo até o final da minha vida? Sim, pretendo, mas não é algo que eu tenho pressa. Eu não sinto que eu estou preparado, ainda não me sinto preparado. Então é uma coisa, é o tipo de coisa que eu conto pra vocês, para que vocês algum dia, se tiverem interesse também em fazer o Abramelin, façam essa avaliação sincera, né, de verificar se você tem a capacidade, tem a real vontade de ir até o final, se você tem realmente essa vontade de fogo de se conectar com a energia divina, ou se é apenas um desejo. No meu caso, na época, eu reconheci que era apenas um desejo. Eu estava lendo livros, vendo e ouvindo relatos e achei tudo aquilo muito legal, estava entusiasmado, ia ser só mais um que ia entrar e não ia conseguir fazer, ia se lascar por completo no processo. Então optei por não fazer, mas pretendo fazer algum dia da minha vida. Livros que eu li, na verdade não são muitos livros que falam sobre isso, mas os que eu gosto, o que vale ser comentado aqui é o próprio livro de Abramelin, o Grimório original, que é a magia sagrada de Abramelin atribuída a Abraão, o judeu, mas também tem um livro muito interessante que me ajudou muito, principalmente a entender sobre o que seria o Sagrado Anjo Guardião, que é O Mago do Século XXI, Trazendo o Divino à Terra. Esse livro é escrito por Jason Augustus Newcomb, e ele aborda como fazer, como realizar o ritual de Abramelin, que é um rito muito antigo, para os dias atuais. Por isso, o Mago do Século XXI, Trazendo o Divino à Terra, ou seja, fazendo uma alusão ao processo de comunhão com o Sagrado Anjo Guardião. E nesse livro ele explica várias formas, vários métodos, diferentes métodos funcionais que você pode colocar em prática hoje em dia, mesmo com o trabalho, mesmo com a sua vida profana normal, você consegue conciliar o rito, certo? Então é um livro que vale a pena, uma leitura muito agradável. Eu mesmo acho que devorei aquele livro em menos de 2 dias, porque eu gostei muito da leitura, fui lendo, e o Jason Augustus Newcomb fez uma obra maravilhosa nesse sentido, esclarece bastante, sempre indico para todo mundo, certo? E bom, pessoal, aí é que tá, né? Muita gente me pergunta, Dalton, como faz então, né, para ter um contato com o Sagrado Anjo Guardião? Se é uma coisa que tá dentro de todos nós, como que a gente faz para ter acesso? Como que a gente faz para se aproximar? E aí muitos caem no erro de achar que se aproximar do Anjo Guardião é só uma coisa que só pode ser feita no rito de Abramelin, mas não é assim. O ritual de Abramelin apenas acelera o processo. Então de 6 meses a 1 ano você vai fazer toda aquela ritualística, vai, sabe, ter uma vida espiritual, de orações, de meditação muito intensa durante um curto período de tempo para fazer com que esse processo do despertar do Sagrado Anjo Guardião seja acelerado. Mas você não precisa fazer desse jeito tão intenso. Você pode fazer no seu dia a dia, sem muito compromisso, de maneira mais leve. Vai demorar talvez 10, 15 anos para você despertar o Sagrado Anjo Guardião dessa maneira mais leve? Vai demorar, com certeza. O propósito de um rito mais sério como Abramelin é catalisar esse processo todo. Mas, por exemplo, meditações. Meditações simples que você vai fazer. Acredito que vocês já têm hábito de meditação porque se tratam de estudantes de ocultismo. E todo mundo que está envolvido no ocultismo ou medita ou já estudou sobre meditação ou tem a prática de meditação. A questão é que você não vai fazer uma meditação comum. Você vai fazer uma meditação com foco, com um propósito. E você vai colocar a intenção da sua meditação com essa comunhão e a sintonização com a energia do Sagrado Anjo Guardião. E através disso, meditações que você vai fazer 1, 2, 3 vezes por semana, mas com intenção, isso é o que vale, a intenção é o que conta. Se você fizer só uma meditação, não vai valer. Você tem que ir, sentar para meditar já com a intenção na cabeça. Quero me conectar com o meu Sagrado Anjo Guardião. Você precisa anunciar isso mentalmente ao universo, para que o universo reconheça essa vibração da sua vontade e faça com que aquela meditação seja uma meditação com um propósito específico. Dessa forma você vai se conectando aos poucos. E você vai ouvindo já pequenas intuições, pequenos sopros. Na verdade, no dia a dia, é uma coisa que até o Jason Augustus Newcomb fala no livro dele, e eu tenho que concordar, no dia a dia a gente ouve o SAG, a gente só não sabe que é ele. Então assim,
a voz do Sag, ela é aquela vozinha que fica bem lá no fundo da nossa mente. É diferente de uma intuição. A intuição ela não é tão sutil. A intuição vem na nossa cabeça e a gente, tive uma intuição. Mas o Sag não. O Sag ele fala e por algum motivo, talvez porque seja mesmo para ser difícil esse processo, por algum motivo essa voz vem e a gente ignora completamente. Então às vezes você está lá fazendo qualquer coisa no seu dia, caminhando na rua, enfim, mexendo no celular e vem uma vozinha na cabeça, mas por algum motivo você simplesmente continua a fazer o que você estava fazendo. Muito provavelmente isso pode ser o Sagrado Anjo Guardião tentando se comunicar com você. E aí esse véu, né, que da energia mais densa humana é o que impede o seu contato, é o que muitas vezes faz você acabar ignorando essa voz. Então essa pelo menos é a forma que eu identifiquei de como separar aquilo que é intuição daquilo que é a possível voz do Sag, porque a intuição ela não é tão sutil. A intuição vem e você sabe que é uma intuição, você tem a consciência de que é uma intuição. E a voz do Sag ela é muito, muito mais sutil, mas ela tá ali, a gente ouve, ele sempre tá o tempo todo, desde o início da sua vida até agora, e provavelmente muitas decisões que você tomou na sua vida, decisões boas que te levaram a coisas boas, decisões sábias, foram influência do Sag, porque uma vozinha na sua cabeça falou e você pensou, vou fazer isso, e foi lá e fez. Então tá aí uma dica para vocês tentarem separar aquilo que é a intuição daquilo que é a voz do Sag, e através disso, através desses processos de meditação que você vai fazer, vale lembrar, meditação com propósito, meditação com uma intenção de se conectar, você pode ir aos poucos se conectando com o seu Sagrado Anjo Guardião. É válido você fazer um altarzinho também, faz lá um altarzinho, consagra uma vela, consagra um incenso ao Sag, e tudo isso vai dar mais poder para essa meditação que você está fazendo. Faça orações, e quando eu digo orações, não orações prontas, não leitura de salmos, mas faça orações próprias, pessoais, intuitivas ao Altíssimo, pedindo para que o Altíssimo envie a sua luz, envie o seu Sagrado Anjo Guardião para que você possa se conectar com ele. E através desses processos simples, porém intencionais, você vai aos poucos aprimorando e desenvolvendo o contato com o seu Sagrado Anjo Guardião. Mas vale lembrar, para que você desperte 100% levaria anos, décadas talvez. E o ritual, como o de Abramelin ou qualquer ritual mais complexo, mais intenso, ele apenas serve para catalisar esse processo, beleza? Então, pessoal, é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender mais ou menos aqui sobre o ritual de Abramelin, sobre o Sag, pelo menos dentro das minhas perspectivas. Não sou dono da verdade, mas venho aqui compartilhar a minha verdade, compartilhar aquilo que eu aprendi na esperança de que isso possa ser agregador ou útil para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, se inscreva no canal, deixa um like aí no vídeo, compartilha com seus amigos se você achar que vai ser interessante para eles também, e até mais.